Oi, pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem, todos tenham um ótimo dia. E hoje eu vou iniciar falando um pouco sobre a equipe que atende o paciente com AVC. Então, por que eu vou falar sobre isso? Porque muitas das vezes a gente vê a equipe trabalhando de forma fragmentada. A equipe, cada um fazendo o seu trabalho e não conversando entre si. E isso já é uma condição conhecida por muitas pessoas, que em qualquer acometimento, o ideal é trabalhar de forma multidisciplinar ou interdisciplinar, como alguns falam. Mas isso realmente acontece? O que a gente vê é que não acontece. Não acontece. Hoje em dia, todo mundo numa vida corrida, não dá conta de nem fazer uma evolução direito do paciente, na maior parte das vezes. Então, isso é importante, isso é de extrema importância. A comunicação entre os profissionais é de extrema importância. O ideal é que tenha uma pessoa que coordene essa equipe. Eu trabalho desse jeito. Então, tem uma pessoa que coordena a equipe e aí a gente vai falando entre si. É claro que a vida é corrida, é claro que todo mundo tem seus afazeres, mas ao mesmo tempo a tecnologia está aí para isso, tá, gente? Então, a gente tem como se comunicar hoje de uma forma muito mais fácil do que há um tempo atrás, né? Então, é necessário que todos os profissionais saibam o que está acontecendo com aquele paciente que você está atendendo, ou que a pessoa que coordene consiga fazer essa interlocução, consiga fazer com que todos entendam cada quadro especificamente, porque as coisas influenciam. Então, o paciente que tem uma alteração cognitiva, por exemplo, e que está trabalhando isso, vamos supor, numa terapia, ele vai ter uma alteração, ele vai responder diferente na reabilitação física, né? Então, a gente precisa ter essa conexão. E não é só falando não, tá, gente? Não é só falar que é importante e não fazer. Tem que fazer, porque isso faz diferença na evolução das pessoas com AVC. E na maior parte das vezes, as pessoas com AVC precisam de uma equipe de mais ou menos umas 10 pessoas. Claro que isso vai depender do comprometimento. Então, um comprometimento maior vai fazer com que a gente tenha que ter um suporte, talvez de mais profissionais. Nem sempre isso é uma relação direta, tá, gente? Mas, né, eu costumo falar que eu tenho uma equipe de mais ou menos 10 pessoas que são importantes. E aí nem todos vão ser necessários, às vezes todos vão ser necessários, vai depender do quadro de cada paciente. Então, para você que sofreu um AVC, que trata, né, as sequelas do AVC, é importante que você saiba que o neurologista é o profissional que deve te acompanhar. Então, ele deve entender realmente qual foi sua lesão, passar as medicações necessárias, se tiver um pico hipertensivo, fazer esse controle. O psiquiatra, na maior parte das vezes, porque lidar com essa situação, com essa nova situação, na maior parte das vezes não é fácil. Então, muitos pacientes entram no quadro depressivo importante, então o psiquiatra tem que estar fazendo esse controle. É interessante que o psiquiatra acompanhe, né, e faça o controle dessas medicações para o paciente estar bem para as outras terapêuticas também, para a vida. O cardiologista, então, dependendo de qual o motivo, né, qual a razão do AVC, às vezes é necessário a gente caminhar para o cardiologista para fazer um controle mais efetivo. Depois a gente tem o fisiatra, que é um profissional de extrema importância na reabilitação desses pacientes. Então, ele vai tentar entender quais são as alterações
físicas que esse paciente tem e atuar de forma médica a melhorar essas alterações. E faz uma dupla com o fisioterapeuta que é imprescindível. Eu venho trabalhando com fisiatra e a gente tem resultados fantásticos. Tem uma troca, né, na ideia de qual órtese prescrever, por exemplo, se tem ou não fazer um botox no músculo, enfim, por aí vai. O psicólogo, na maior parte das vezes, uma avaliação neuropsicológica é importantíssima para a gente entender que às vezes aquilo não é o comportamento do paciente na reabilitação, não é porque ele quer. Às vezes a gente tem alterações cognitivas importantes e que a gente não conseguiu identificar como sendo proveniente da doença, tá? Da patologia. Então, é importante fazer uma bateria de avaliação neuropsicológica e aí o psicólogo também acompanhando, fazendo a terapia caso for necessário, né? Então, a psicoterapia é necessária em alguns pacientes, isso faz total diferença. Depois a gente tem fonoaudiólogo nas alterações de fala, né, de alimentação, aí a gente entra com fonoaudiólogo que também dá um suporte fantástico para esses pacientes. A nutricionista, é importante fazer a consulta, fazer um acompanhamento, dependendo da causa que gerou esse AVC, né? Na maior parte das vezes o aconselhamento nutricional é de extrema importância, uma modificação nos hábitos alimentares também, né? A gente já viu aí que o AVC pode ser prevenido, então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente come. E uma orientação nutricional é fundamental nesses casos. O educador físico, gente, entra como uma abordagem talvez aí nova, mas que consegue fazer uma inserção dessas pessoas na sociedade de forma importante. E como a gente sabe, a participação dessas pessoas na sociedade muda completamente a visão da doença, o empoderamento dessas pessoas. Um outro profissional que também é super importante para os pacientes continuarem, voltarem a fazer as atividades que faziam antes, é o terapeuta ocupacional. Então, o terapeuta ocupacional vai auxiliar, né, no retorno das funções, das atividades de vida diária dessas pessoas, desde, eu quero voltar a vestir minha roupa sozinha, até uma função talvez mais específica do dia a dia, né? Alimentar, dirigir, então o terapeuta ocupacional entra facilitando todas essas atividades aí de vida diária que faz parte da vida de qualquer pessoa e não seria diferente numa pessoa que teve AVC, por que não, né? E, por último, o fisioterapeuta, né? O fisioterapeuta entra como fundamental na reabilitação física desses pacientes, trabalha junto com todos eles, a gente que traz novamente a mobilidade, a função para esses pacientes, através de diversas técnicas que a gente tem hoje aí na área, muito bem fundamentadas, faz com que esses pacientes façam retorno das atividades de andar, de caminhar, de pegar, de movimentar os braços, as pernas, de passar de sentado para levantado, deitar, enfim, fazer todas as funções, né, do dia a dia que a gente precisa fazer junto, né, com as atividades de vida diária. Então, a gente tem aí uma infinidade, como eu falei, de técnicas para auxiliar esse paciente e cada vez mais tornar esse paciente independente. Então, esse é o meu top 10, vamos dizer assim, top 10 da reabilitação no paciente com AVC. Neurologista, primeiro, não tô falando que é uma ordem de importância, tá, gente? É só pra gente listar. Neuro, psiquiatra, segundo, cardiologista, terceiro. Em quarto, a gente pode pensar nos psicólogos, tanto na avaliação neuropsicológica quanto na terapia, na psicoterapia. Quinto vem os nutricionistas, sexto, terapeuta ocupacional, sétimo, fonoaudiólogo, oitavo, fisioterapeuta, nono, educador físico e acho que falta, e o fisiatra como 10º.
Então, você profissional, ou você que teve AVC, trata com mais algum profissional, né? Conhece algum profissional que faz o acompanhamento que para você é indispensável? Fala aí pra gente saber. Essa é a minha opinião. Qual que será que é a opinião de vocês? Um grande beijo. Claro que a gente tem outros profissionais também atuando, mas para mim os 10 primeiros são esses. Um grande beijo para todos e comenta aí, que eu tô esperando a opinião de vocês.